E olha só, gente, a psicóloga, né, Débora Brande, separou algumas dicas aí pra gente para ajudar os papais e as mamães sobre como lidar aí com as crianças durante esse período de isolamento social. Vamos conferir junto essas dicas? Veja aí. Oi, Mauro. Oi, pessoal de casa. Eu estou com muita saudade de estar aí com vocês no estúdio. Mas precisamos nos cuidar, não é mesmo? E se cada um fizer a sua parte, nós vamos passar mais rápido por tudo isso. Eu estou fazendo esses vídeos para ajudar vocês a enfrentar melhor esse momento difícil. E hoje nós vamos falar sobre as crianças. Muitos pais estão confusos e não sabem como lidar com as crianças nessa quarentena, né? Outros estão se descabelando por conta da suspensão das aulas e por mais que algumas escolas estejam enviando atividades, né, para serem realizadas em casa, não tem como negar que a rotina mudou completamente com as crianças. Elas estão acostumadas a ir para as aulas, a fazer as brincadeiras, né, a fazer as atividades escolares. E em uma situação em que elas são obrigadas a ficar em casa o tempo todo, elas acabam ficando com a energia super acumulada. Então os pais precisam mais do que nunca estar atentos às necessidades dos filhos e auxiliar os pequenos tanto na execução das tarefas escolares como também na parte emocional. Claro que cada ambiente familiar tem as suas peculiaridades, né? Mas existem algumas recomendações gerais, né, no que diz respeito à abordagem do assunto e à rotina dos filhos, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Então, primeira dica: ajude os pequenos a lidar com as emoções. O medo, a angústia, a ansiedade são as palavras da vez. E nós não podemos esquecer desses pequenos, né, que também estão sentindo e também estão sofrendo com essas emoções. A diferença é que eles não sabem ou não conseguem expressar. Então, o que acontece com eles? Eles ficam bem mais agitados, eles ficam irritados, eles podem perder o apetite. Medos que a criança já tinha superado podem voltar, como, por exemplo, o medo do escuro ou o medo de dormir sozinho. Então, nós precisamos ajudá-los a nomear esses sentimentos. E você pode dizer: filho, eu sei que você está com medo ou irritado, eu sei que você está com saudade de ir para a escola e ver seus amigos. É normal nós sentirmos tudo isso, eu também sinto. É uma fase difícil para todos nós, mas tudo isso vai passar e nós estamos aqui juntos. Dica 2. Crie uma rotina. Um dos pontos mais importantes quando o assunto é lidar com as crianças na quarentena é, além de estabelecer a sua rotina, criar uma para as crianças também, senão tudo vira um caos, né? Eles ficam ansiosos, eles querem saber o tempo todo o que eles vão fazer depois disso, o que eles vão fazer depois daquilo, e a rotina traz segurança. Então tentem manter uma rotina parecida com a que vocês tinham, mesmo agora no ambiente domiciliar. Tá? Então, por exemplo, acorda, faz o café da manhã, depois assiste um pouco de televisão, depois é a hora da brincadeira, depois é a hora de ler um livrinho, depois tem as atividades escolares, né? Depois a gente faz mais alguma brincadeira física, né? Para eles gastarem toda essa energia que eles estão contidos, tá? E dessa forma, você vai introduzir na cabecinha delas que cada atividade deve acontecer numa sequência de horários. E isso ajuda a organizar o seu dia e mantém a criança ocupada nos momentos em que você, por exemplo, precisa trabalhar, né, ou focar em alguma outra atividade. Então, faça seus filhos entenderem que a quarentena não é férias e que, além das atividades escolares que eles devem fazer dentro do prazo, também existem algumas regras e horários que devem ser cumpridos. E um horário muito importante que deve ser cumprido é o sono, gente. Nada de deixar essas crianças dormirem tarde, viu? Porque isso prejudica o funcionamento cerebral, traz dificuldades na aprendizagem e também afeta o humor delas. Então elas ficam ainda mais ansiosas, mais irritadas e mais agitadas. Lembre que o melhor horário para a criança estar na cama é no máximo 10 horas da noite, ok? Dica número 3. Tenha uma conversa aberta e franca.
É muito importante a gente conversar com as crianças nesse momento, explicar o que nós estamos vivendo, né? Que quase todas as pessoas estão em casa, que elas não vão poder ver os amigos por um tempo, mas que tudo isso vai passar. Então explique na linguagem delas, tá? Para as crianças menores, por exemplo, você pode desenhar um monstrinho, você pode mostrar como lavar as mãos, afasta a gente do perigo. Para as crianças maiores, a dica é você introduzir o assunto de uma forma que você deixe uma abertura para a criança expor o que ela já sabe e quais são as dúvidas, tá? E em seguida, acalme essas angústias e assegure ele que é normal sentir medo e ansiedade, que todos nós estamos sentindo, mas que também é preciso ter coragem para enfrentar a situação com otimismo. A criança, ela deve sentir que ela pode procurar conforto nos familiares quando ela precisar. Então, dar essas informações claras e precisas, numa linguagem adequada para a criança, para a idade delas, é o melhor caminho para a gente diminuir os níveis de ansiedade e ter um dia mais agradável. Mas não encha a criança de informações, tá? Diga só o que elas realmente precisam saber, porque isso ajuda a diminuir o estresse. As crianças não ficam tentando adivinhar o que é a cara de nervosismo das pessoas que estão ao redor dela. Dica número 4. Incentive a aprendizagem por meio de brincadeiras e estimule a criatividade delas. Então as crianças, elas estão em crescimento e desenvolvimento, elas devem brincar, porque elas aprendem muito dessa forma. E além dos brinquedos prontos, estimule ela por meio de atividades dinâmicas, como por exemplo, plantar uma flor, fazer uma receita, brincar com um jogo de tabuleiro, isso ajuda na criatividade. Faça coisas desestruturadas dentro da sua rotina. Eles não precisam de brincadeiras estruturadas o tempo todo. A gente pode aproveitar e chamar eles, por exemplo, para nos ajudar em alguma tarefa, ao invés da gente, pai e mãe, achar que a gente tem que dar conta de criar 20 atividades para eles o tempo inteiro. É sempre possível a gente aprender algo novo por meio das brincadeiras, como essas que fogem das telas de celular e da televisão, porque a criança, ela explora os sentidos, né, o tato, o olfato, e ela se diverte bastante com coisas novas. Então, limite o tempo que ela vai ficar na frente de computador, televisão e videogame. Dica 5. Ensine eles a lidar com o tédio. Papais e mamães, nós devemos aproveitar esse momento para educar os nossos filhos, para que eles saibam que vai ter horas em que eles não vão ter o que fazer mesmo e que isso faz parte da vida. Eles vão ficar irritados, sim. E na nossa geração de pais, é muito difícil frustrar as crianças, né? Mas essa situação que nós estamos vivendo é frustrante por si só para todos nós, porque ninguém escolheria estar em casa e não poder sair. Mas as frustrações são importantes para o nosso desenvolvimento emocional. Então ajude eles a lidar com a frustração. Dica 6. Fortaleçam os vínculos. Aproveite esse momento para se aproximarem, façam coisas diferentes, estejam mais próximos. É uma grande oportunidade de olharmos para os nossos filhos e mudarmos a forma como nos relacionamos. É o momento de perceber que o que realmente eles mais precisam é a nossa presença, é o nosso carinho, é uma boa conversa e não aquilo que nós podemos oferecer para eles materialmente. Então, mamães e papais, nós seremos mais exigidos pelas crianças. Elas estão mais estressadas e nós também. Mas nós é que somos o porto seguro delas e elas vão nos exigir muito mais demanda emocional e precisamos estar preparados para isso. Entender que pode ser que em algum momento a gente perca a calma e a paciência. E tudo bem, nós também somos humanos, mas nós temos que lembrar que ainda somos os adultos e temos muito mais recursos que as crianças, até porque cognitivamente nós entendemos completamente o que está acontecendo, né? E a necessidade de ficarmos em casa. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental nesse período também para poder ajudar as crianças. E um último recadinho para as mamães e os papais. Não se cobrem tanto em relação à sua produtividade no trabalho e à execução das tarefas escolares, tá? É importante você lembrar e sentir que vocês estão fazendo o possível dentro da situação que a gente tem. Fiquem bem, um grande beijo! Legal, né? Curtiu nossas dicas? Débora, muito obrigado. Manda mais aí para semana que vem. Show de bola essas dicas.